Graças a Deus, irmãos, vamos abrir as Escrituras do Evangelho de João, capítulo 4. Texto bastante conhecido de todos. Evangelho de João, capítulo 4. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Vamos ler toda a igreja, o versículo 10. Vamos tentar estudar com os irmãos basicamente todo o capítulo, mas vamos iniciar com o texto base, o versículo 10 de João, capítulo 4. Leamos todos, irmãos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Oremos. Senhor nosso Deus bendito, gracioso, todo-poderoso, misericordioso, Senhor, és tu, clemente, compassivo, benigno, eternas misericórdias, Senhor. Graças a nós te rendemos, Senhor, porque reconhecemos todo bem, ó Deus, que tu tens nos feito, Senhor. E agora, Senhor, que iremos estudar a tua palavra, Senhor. A minha oração, ó Deus, é que tu, ó Senhor, nos dê, Senhor, a sede de ti, Senhor. Coloque em nossos corações, ó Senhor, na nossa alma, Senhor, em todo o nosso ser, ó Deus, a necessidade, Senhor, que nós temos, ó Senhor, de ti, Senhor. De fato, Senhor, nós reconhecemos, ó Senhor, que muitas são as vezes, ó Deus, que nós estamos famintos e sedentos, ó Senhor, por as coisas desse mundo, Senhor, por dinheiro, por prazer, por conforto, Senhor, por fama. Mas, Senhor, que essa não seja, Senhor, a nossa necessidade, Senhor. Por isso, tira de nós, ó Deus, o nosso interesse, Senhor, a nossa carência, Senhor, de todas essas coisas, ó Senhor, e nos faz, ó Senhor, de fato e de verdade, nos carecer, Senhor, nos precisar, Senhor, de ti, Senhor. Nos faz, Senhor, buscar o teu reino, Senhor, em primeiro lugar, Senhor. Por isso, ó Deus, volta, Senhor, nossos olhos, ó Deus, para ti, Senhor, para a tua palavra. E faz, Senhor, que de fato e de verdade, ó Deus, aquilo que nós temos ouvido de tua parte, Senhor, que ela frutifique, Senhor, nas nossas vidas. Faz da tua igreja, Senhor, uma igreja missionária, Senhor. Faz da tua igreja, Senhor, uma proclamadora, Senhor, das boas novas. Faz, Senhor, que cada alma aqui, ó Senhor, que tem ouvido a tua palavra, Senhor, que bebeu, Senhor, e que bebe, Senhor, da água da vida, Senhor, que de fato e de verdade, Senhor, as suas vidas, as nossas vidas, Senhor, possa jorrar, ó Senhor, essa água, Senhor, a água da vida, Senhor, para aqueles que estão à nossa volta. Senhor, nos abençoa, Senhor, nesse momento, ó Deus. Traz edificação, ó Deus, à tua igreja, Senhor, mas que em tudo, Senhor, redunde, Senhor, na glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. O tema do estudo dessa manhã, irmãos, é um encontro com Jesus. Irmãos, qual é a maior necessidade do mundo? Do que o homem mais precisa? De fato, irmãos, nós passamos a semana todinha correndo atrás de coisas desse mundo. Correndo atrás, irmãos, de uma boa condição de vida, de lucros, de fama, de honrarias, de prestígios, de sermos reconhecidos por aquelas pessoas que estão à nossa volta, pelo patrão, por aqueles que nós prestamos serviços. Mas será que essa, irmãos, de fato é aquilo que nós mais precisamos? Tenho convicção, irmãos, de que a maior necessidade do mundo e a maior necessidade de cada homem é de Jesus. É Jesus, irmãos. Porque, veja, do que nos servirá, irmãos, todas essas coisas, todas essas correrias que nós fazemos? Acordamos, irmãos, de madrugada. Vamos trabalhar com toda
coragem, com toda dedicação. Vamos trabalhar, irmãos, passamos o dia trabalhando para conseguirmos trazer boas condições para nossos lares, para nossas vidas, para termos o que vestir de melhor, para termos condição para colocar o combustível no carro, né, Gilda? Para nós andarmos, ou na moto, para termos uma boa forma, irmãos, na nossa vida, bom estilo de vida. E nós muitas vezes, irmãos, conseguimos todas essas coisas. Conseguimos uma boa casa, um carro, uma moto ou uma bicicleta, ou conseguimos, irmãos, ser pessoas prestigiadas na nossa vizinhança. Ou você é um bom estudante no seu curso, na escola ou no seu trabalho. Mas do que, irmãos, isso irá nos adiantar quando fecharmos os nossos olhos? Porque sabe o que vai importar, irmãos, nesse dia? Porque nós sabemos que esse dia irá chegar. Para alguns chegam hoje, para outros amanhã, para outros daqui a alguns anos, mas irá chegar. Iremos, cada um de nós, irmãos, iremos fechar os nossos olhos. E quando esse dia chegar, do que essas coisas que nós tanto corremos, que tanto labutamos, que tanto nos esforçamos, irá adiantar para cada um de nós. Sabe o que irá adiantar, irmãos, nesse dia, quando fecharmos os nossos olhos? É como nós estávamos conversando, o pastor até citou, aquela parábola daquele homem que produziu em multidão e os seus celeiros não davam para reter, para guardar. E ele disse, então, vou derrubar esses e construir outros. E assim ele fez. E à noite, quando ele estava contemplando tudo e a sua alma se gabando de tudo que ele conquistara, bradou uma voz no céu e disse, ô louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma e o que tens para quem será. Irmãos, naquele dia, a única coisa que irá importar é se nós estamos com Jesus ou não. Se Jesus está em nós ou não. Não importa o seu carro, a sua casa, não importa o quanto você é feliz nessa terra com as coisas que você conquistou. Não irá importar nada dessas coisas. A única coisa que irá importar, irmãos, para cada um de nós, para os nossos filhos, para a esposa, para o marido, para cada um de nós aqui, é se nós estaremos em Jesus. Se nós formos achados com as vestes nupciais de Cristo, se estivermos vestidos com ela. Se não, nada disso, irmãos, nada, nenhuma dessas coisas iremos ter proveito algum. Como disse Salomão, tudo será vaidade e vaidade, correr atrás de vento. Nada mais. Então, irmãos, eu tenho por certo que a maior necessidade desse mundo, que a maior necessidade do homem é de Cristo. Porém, irmãos, quando nós falamos isso na igreja, por vezes nos parece, irmãos, que só quem precisa de Jesus, irmãos, são aqueles que estão lá fora. Que somente quem precisa de Jesus é o ímpio, aquele que não conhece a Deus. Como nós já conhecemos a Jesus, como nós já conhecemos a Deus, como nós já fomos salvos pela graça de Deus, recebemos a graça de Deus, o amor de Deus. Então nós muitas vezes, irmãos, pensamos que não, eu já conheço, eu já sei quem é Jesus, eu já sei quem é Deus. Quem precisa é aquele que está lá fora. Ou então nós olhamos, irmãos, à nossa volta e dizemos, não, eu sou um crente zeloso, piedoso, eu procuro com afinco obedecer ao Senhor. Eu tenho tido cuidado na minha vida, tenho me policiado. Quem precisa de Jesus, eu tenho certeza que é aquele irmão ali que está ao meu lado, que é fulano de tal que vive falando da vida do outro, que é Beltrano ali que não tem tido uma vida piedosa. Então, muitas vezes, irmãos, nós pensamos que a necessidade de Jesus é do outro, e nunca nós, por vezes, nós não nos sentimos com a necessidade de Cristo. Mas eu tenho também por certo, irmãos, que a necessidade de Jesus, irmãos, não é só o mundo lá fora. É a igreja também, irmãos, é de dentro. Quer ver um exemplo? Quem é essa mulher? Essa mulher, irmãos, é uma mulher de má fama, é uma mulher que já passou por 5 maridos, é uma mulher que está em um relacionamento que nem casada é, agora,
é uma mulher de má reputação, é uma mulher pobre, é uma mulher de Samaria, uma mulher rejeitada. Mas no capítulo 3, irmãos, sabe quem foi que precisou de Jesus? Sabe quem foi que precisou encontrar com Jesus? Nicodemos, que era um fariseu, um líder religioso, um mestre da lei, um homem rico, de boa reputação, um crente piedoso, e que não sabia quem era Jesus, e que não sabia o que era o novo nascimento, e que não tinha ainda encontrado a salvação, mas estava na onde? Na igreja. Na igreja. Então, irmãos, veja só, a igreja, nós necessitamos de Jesus. E se, como introdução, se a igreja e meus irmãos conhecesse Jesus, quem é Jesus, quem de fato é Jesus, a igreja não estaria como está. Se você conhecera a Jesus, quem de fato é Jesus, a sua vida não estaria do jeito que está. Porque, irmãos, se Jesus estivesse nas nossas vidas, seríamos diferentes. Teríamos vidas diferentes. Não estaríamos, irmãos, vivendo ou recebendo a má fama que nós recebemos. Não estaríamos, irmãos, tendo uma vida desgraçada, derrotada que nós temos. Um encontro com Jesus, irmãos, todos nós precisamos nos encontrar com Jesus. Veja, irmãos, acredito que o maior fracasso na vida de muitos crentes seja o fato de que nunca tiveram, irmãos, um encontro com Jesus. Porque se tivessem, irmãos, um encontro com Jesus, não estariam vivendo como estão. Porque todo aquele, irmãos, que em algum momento da sua vida encontrou Cristo, a sua vida mudou. Nunca, irmãos, nenhum. Se você for olhar o exemplo da Escritura, todos aqueles que se encontraram com Cristo, todos tiveram as suas vidas mudadas. Todos eles. Todos eles. Só um exemplo. Jacó, irmãos, depois de 90 anos, encontrou a Cristo. E até o nome dele foi mudado. Até o nome dele foi mudado. A sua reputação foi mudada, porque o seu nome significa enganador, usurpador. Como ele diz, como é o seu nome? É Jacó. De fato, seu nome é Jacó. Por isso que disse Esaú, de fato, é o que significa o nome dele, porque ele é enganador. Mas o seu nome passou a ser Israel, onde ele encontrou a Cristo. Então, meus irmãos, será que um encontro, porque nós dizemos, não, graças a Deus, eu fui salvo por Cristo, eu conheço a Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Como nós podemos afirmar isso, irmãos, nas nossas vidas? Será que nossas vidas, melhor dizendo, elas mostram isso? Ou será, irmãos, que um encontro com Cristo não faz nada? Não gera nada em nossas vidas? O versículo 1, irmãos, começa dizendo o seguinte, veja, preste bastante atenção. Vamos adentrar no texto, para nós entendermos aqui essa passagem. O versículo 1 diz assim, ó: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Veja, por que Jesus saiu da Judéia e foi para a Galileia? Porque ele soube que começaram os falatórios, os fariseus, dizendo que Jesus batizava, ou seja, fazia mais discípulos do que João Batista. E Jesus, então, quando ouviu aquelas falácias, Jesus então se retirou. Por que Jesus se retirou, irmãos? Por conta dessas coisas. Para evitar, irmãos, a síndrome do eu. Eu sou melhor do que fulano. Porque isso, irmãos, é uma coisa nossa, do ser humano. Nós contar a vantagem daquilo que nós fazemos. E para evitar, irmãos, que seus discípulos caíssem nessa falácia,
que nós temos sido mais evangelizadores do que evangelistas do que João, temos feito mais discípulos, nós temos batizado mais gente, mais pessoas, as pessoas têm sido salvas mais por nossa causa. Então, para evitar, irmãos, o egoísmo, o eu que eu faço, que a minha igreja tem mais membros do que tal igreja, porque na nossa igreja nós já batizamos mais gente do que aquela outra, porque nós fazemos isso e aquilo outro que é outra. Então Jesus se retira, para não dar, irmãos, ouvidos, ou melhor dizendo, para não estender, irmãos, aquelas falácias. Jesus se retira e vai para Galileia. E nos diz o texto, irmãos, continua o texto dizendo que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário? Se existir, irmãos, outros caminhos, por que era necessário, Júlio? Porque tinha um propósito. Porque na agenda de Deus, irmãos, tinha um encontro marcado. Meus irmãos, nós não sabemos, nós não conhecemos, mas Deus sabe. Deus sabe. E era-lhe necessário atravessar Samaria. Por quê? Porque lá, irmãos, tinha alguém que Cristo queria encontrar. Essa pessoa sabia, Anderson? Não sabia, irmãos. Nós não sabemos, irmãos, o dia que o evangelho vai ser pregado para fulano de tal, mas nós temos que fazer a nossa parte, temos que pregar. Se for aquele dia, né, pastor, de Deus, através do evangelho, chamar aquela pessoa, graças a Deus. Mas nós não sabemos. Por isso que nós temos que pregar. Os eleitos já estão todos arrolados, os seus nomes no livro da vida. Sim. Quem são? Eles carregam uma placa dizendo eu sou salvo? Você não sabe. Nós, quando nós joga, aqueles videogames de antigamente, tinha aquela luzinha, né, no bonequinho que a gente tava manobrando ele, né? Tem, irmãos, nós não temos, tem um óculos que tem a visão lá mostrando, eita, vou ali porque esse ali é um eleito. Não tem, irmãos, não tem nenhuma placa, não. Mas Jesus, irmãos, ele está atendendo, irmãos, o cronograma, a agenda que está marcada, e ele vai, irmãos, até lá. Vai, irmãos, porque é algo necessário. Porém, irmãos, aquele caminho, veja, era o caminho menos usado pelo judeu. Por quê? Porque tinha que passar por Samaria. E o judeu não se dava com os samaritanos. Não se davam, irmãos. Era um caminho perigoso. Adentrar por Samaria para o judeu era adentrar em território inimigo. Era adentrar, irmãos, em território imundo. Então eles não se davam. Eles não iam por aquele caminho, mas Jesus, irmãos, vai. E o versículo 5 e 6, irmãos, diz o seguinte, diz que chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, que estava ali na fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Sol escaldante. E bateu a sede e sentou perto da fonte. Sentou perto da fonte, irmãos, e diz o versículo 7, que nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Meus irmãos, o costume das mulheres de buscar água nos poços, nas fontes, era manhã cedo, ou então à tardezinha, quando o sol está mais a menos. Dificilmente você vê alguém indo buscar água meio-dia, quando era para tirar. Lembra quando ia buscar água nas latas, não era assim? Botava as latas na cabeça, coisa boa, não era? Era bom demais naquele tempo. Mas você sempre procurava ir nos horários mais a menos. Mais a menos. Por que aquela mulher estava ali, irmãos, ao meio-dia? Provavelmente, irmãos,
Eu vou dizer, eu tenho convicção, mas eu vou dizer, provavelmente, seja pelo fato de que aquela mulher era uma mulher que não era bem acolhida pelas demais por conta da vida daquela mulher. A vida daquela mulher era... as pessoas sabiam da vida daquela mulher. Aquela mulher passara por 5 maridos. Então, certamente, as demais mulheres não queriam andar com ela. Certamente, aquela mulher ela tinha uma má reputação. Ela era mal falada na sociedade. Certamente, as mulheres, quando viam ela, diziam: ali está a colecionadora de maridos, de homens. Certamente, irmãos, aquela mulher era mal falada, uma mulher sofrida, uma mulher discriminada pela sociedade. Mas, como nós vimos até algumas semanas atrás, o casamento naquele período, irmãos, não tinha, irmãos, o cuidado que deveria. Não era visto como deveria. Ele era banalizado o casamento. É tanto que tinha que, às vezes, só pelo fato da mulher queimar o arroz, o homem, muitas vezes, dava a carta de divórcio, né? Era a mulher. Então, era banalizado, irmãos, o matrimônio. Nós vimos isso alguns dias atrás, com o pastor pregando, ensinando sobre o casamento. Então, essa mulher, irmãos, já passaram por 5 casamentos. Mas diz o texto, irmãos, que ela veio ao poço, aquela fonte, meio-dia buscar água. E aí, irmãos, ela tem um encontro com Jesus, porque o texto nos diz que Jesus disse àquela mulher: dá-me de beber. Então, irmãos, vejamos, façamos uma pergunta. O que o encontro com Jesus... Diga lá, irmão. Quem é Carlinhos? Diga lá, Carlinhos. Não, é porque eu não percebi, mas vai chegar. Não? Mas diga lá. Vamos lá. O texto vai dizer agora. Porque as características, Carlinhos. As características da pessoa. Tem um texto que diz... o Chevrolet, Valdir, quem era? Tu lembra? Como é que ela sabia que ele era um judeu? Do Chevrolet lá, qual o texto, tu lembra? Do Chevrolet, que as pessoas, que o povo se colocou lá no caminho, se eu lembro, né? O povo, era a forma de falar. Ô, Carlinhos, lembra é a senha, né? E de Pedro. Quando Pedro, ela lembra que a mulher disse: o seu jeito de falar, você anda com ele. Então, eles tinham características que diferenciavam. Certo? Então, irmãos, veja a pergunta. O que, irmãos, um encontro com Jesus gera na nossa vida? Ou pode fazer? Porque, já que você encontrou Jesus, que algum dia da sua vida você encontrou Cristo, e por isso você está aqui. Então, o que o encontro com Jesus faz na nossa vida? Ou causa na nossa vida? Em primeiro lugar, irmãos, vamos ver o seguinte: o encontro com Jesus gera a necessidade de arrependimento. Veja só, irmãos. Note que Jesus começa um diálogo com essa mulher pedindo um favor. Mulher, dá-me água. Dá-me água. Eu pergunto, meus irmãos, Jesus não poderia tirar a água do poço? Jesus não poderia fazer fluir da terra a água e produzir ali um manancial, um rio? Jesus não tinha poder? Eu não tenho poder para isso? Tinha, tem. Jesus poderia muito bem. Mas Jesus, ele inicia, irmãos, um diálogo com aquela mulher. Com qual propósito, Felipe? Por que Jesus inicia um diálogo com aquela mulher? Para, lá na frente, irmão, chegar com a palavra, com a salvação, com a água da vida para ela. Então ele começa, irmãos, dizendo: dá-me água. Ele poderia, irmãos, fazer um milagre. Porém, Jesus resolve, irmãos, criar uma ponte de contato com aquela mulher. Começar um diálogo. Jesus está fazendo, irmãos, aquilo que o pastor disse outrora. Irmãos, vamos procurar criar um contato com alguém. Procurar abrir uma brecha para a gente poder falar o evangelho. Note que Jesus não chegou logo dizendo: mulher, você é pecadora, você está vivendo em fornicação, você já passara por 5 maridos, nunca conseguiu a felicidade. Não, Jesus diz: dá-me água. Dá-me água. Criar um diálogo com a mulher. Foi o que Jesus fez.
ele não chega acusando, não chega mostrando o pecado da mulher, chega criando, irmãos, um vínculo, uma simpatia, uma conversa. Uma conversa. Como nós devemos fazer diariamente. As pessoas sempre dizem, irmãos, que em cidade grande as pessoas não sabem tratar as demais. Não sabem nem o que é um bom dia, né, irmã Dani? Dani aqui não sabe nem o que é um bom dia, irmãos. Aqui, onde nós vamos, né, irmãos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Criar um diálogo, irmãos, com alguém com o intuito de, mais para frente, mostrar a palavra de Deus. Jesus, irmãos, está construindo uma brecha para levar ao coração daquela mulher o evangelho. É isso que ele está fazendo. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Versículo 9 diz o que, irmãos? Olha, então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eita, irmãos, chegamos aqui em um aspecto muito importante. Os judeus não se davam com os samaritanos. Irmãos, era tão sério o negócio que para o judeu, a comida do samaritano era imunda. Um judeu, ele não bebia água do mesmo jarro. Se ele chegasse aqui e visse um samaritano tirando água daquele bebedouro ali, ele podia estar morrendo de sede. Ele não iria lá beber. Porque o samaritano foi lá e pegou um copo e bebeu. Ele não bebia, porque para ele era imundo. Por que eles não se davam com os samaritanos? Porque quando a Síria, lá em 2 Reis, capítulo 17, os irmãos podem conferir, invadiu Israel e levou cativo a Israel, o rei da Síria pegou e trouxe, irmãos, para Israel, para Samaria, povos de outras nações, muitos. E trouxe não somente os povos, mas o costume e religiões. Então, os samaritanos tornaram-se um povo misturado, se misturou com outras nações, como também se tornou um povo de várias religiões, o chamado sincretismo religioso. Então, era um povo misturado. Já o judeu, quando foi levado e que voltou crendo no mesmo Deus, no único Deus. Ele não se misturou, manteve firme as suas raízes. Quando Judá, que agora é Israel, depois do cativeiro, todo Israel, não é mais as 10 tribos e as 12, não. Quando Israel voltou do cativeiro da Babilônia e veio para construir o templo, quem estava lá na terra foi a Judá. Está lá em Esdras, capítulo 4. Quando chegou lá para ajudar, os judeus disseram: não, de forma nenhuma. Vocês não irão botar a mão na nossa obra. Vão lá adorar os deuses de vocês. Aqui não. Então, era um povo, irmãos, odiado. Por quê? Porque eles se misturaram. Então, o judeu, irmãos, ele não se dava de maneira nenhuma com os samaritanos. De forma nenhuma. E por conta desse ódio, dessa aversão, dessa rejeição por parte dos judeus contra os samaritanos, o que foi que eles fizeram? Eles são um povo religioso. Eles construíram um templo. Está aí no versículo 20. Veja, nós adoramos, nossos pais dizem que é aqui em Gerezim. Vocês dizem que é em Jerusalém. Então eles foram e construíram no Monte Gerezim um templo de adoração. Eles adoravam, por quê? Porque eles não podiam ir para Jerusalém adorar. Então eles adoravam ali, por conta dessa rixa. Então era um povo, irmãos, que existia muita mágoa no meio deles, no coração deles. Um ódio entre os judeus e os samaritanos. Porque o judeu não queria de forma nenhuma se relacionar com os samaritanos, porque era um povo imundo. Imundo. Lembra daquela parábola que quem Jesus fez, irmãos,
o judeu lá, o fariseu, reconhecer que o samaritano foi quem fez a melhor coisa, que glorificou mais a Deus do que o sacerdote e o levita. Diga lá, Valdo. Entendeu, irmãos? Porque tinha muita mágoa entre eles. Então eles não se davam, irmãos. Veja só. E agora, irmãos, nós chegamos na parte que nós lemos, né? Ela diz: como é que tu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão, sendo tu um judeu, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, versículo 10. Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Interessante, irmãos. Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede. Meus irmãos, uma pergunta simples e fácil, que todo mundo sabe, que até Tonton não tem dificuldade nenhuma de responder. Nem Helena. Quem é Jesus? Quem é Jesus, irmãos? Não é isso que Jesus está perguntando? Se você conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quem é Jesus, irmãos? Aquele que está falando com ela não é Jesus? Quem é Jesus? Aquela mulher não sabia quem era Jesus, não é verdade? Mas nós sabemos. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Nós estamos aqui hoje por causa de quem? De Jesus, né? Quem nos salvou? Jesus. Quem nos amou? Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? A fonte da água viva. Hã? É o Senhor. O Salvador. Meus irmãos, será que nós sabemos quem é Jesus? Será que nós sabemos quem é Jesus? Meus irmãos, muitos dizendo crentes em Jesus, não sabem quem ele é. Não sabem. Não o conhecem. Infelizmente. Muitos não o conhecem. Porque, irmãos, se soubessem quem é Jesus, não estariam vivendo o tipo de vida que tem hoje. Nós sabemos ou não sabemos, irmãos, o que agrada e o que desagrada a Deus. Mas se colocarmos na balança, quantas são as coisas que nós fazemos que não desagradam a Deus e quantas são as coisas que agradam a Deus? E colocarmos numa balança e vermos o peso. Qual será o peso, irmãos, que irá mostrar nas coisas que agradam a Deus? Se soubéssemos, irmãos, quem Jesus é, não estaríamos vivendo o tipo de vida que nós temos hoje. Se soubéssemos, irmãos, quem Jesus é, não estaríamos vivendo, irmãos, segundo os nossos parâmetros, segundo os nossos ditames, segundo aquilo que nós queremos. Mas se conhecêssemos a Jesus, estaríamos vivendo segundo aquilo que Ele quer que nós façamos. E as coisas, irmãos, tenham por certo, tenham total convicção que estariam diferentes. Diferentes. Não estaríamos no degrau que estamos hoje. A igreja hoje, irmãos, de forma geral, está falida. Falida. As vidas de muitos crentes hoje, irmãos, é uma vergonha. Hoje, irmãos, nós estamos, como diz Hebreus, pisando. Os crentes, os evangélicos, a maioria estão pisando no sangue de Cristo. Porque as suas vidas não condizem com aquilo que eles professam com a boca.
Dizemos, como disse os fariseus: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus está dizendo o seguinte, meus irmãos: eu estou exatamente aqui por isso. Jesus está dizendo para aquela mulher: eu estou exatamente nesse poço, nesse momento, se encontrando com você, porque você não me conhece. Porque se você soubesse quem eu sou, a sua vida não estaria do jeito que está. Porque se você soubesse quem eu sou, as suas escolhas seriam diferentes. As suas decisões seriam diferentes. Não teriam lhe conduzido por decisões erradas. As suas palavras seriam outras. As suas atitudes seriam outras. As suas amizades seriam outras. Os seus apegos seriam outros. Os seus esforços, a sua coragem, a sua dedicação seria outra se você conhecesse a Jesus. Seria outra totalmente diferente. Então, a sua vida está desse jeito exatamente pelo fato de que você não sabe quem é Jesus. Não pensemos, irmãos, vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Não pensemos, irmãos, que a derrota, o desastre das nossas vidas seja pelo fato de que, não, é porque eu não estou, muitas vezes, na maioria das vezes, não, é porque eu não estou conseguindo me livrar desse vício, desse pecado, não consigo deixar tais coisas. Não. Irmãos, nós temos que deixar de ser meninos. Talvez, irmão, seja pelo fato de que nós nunca tivemos, irmãos, um encontro com Cristo. Seja pelo fato de que, porque veja, como aqui nós ouvimos a palavra de Deus dia após dia, domingo após domingo, temos sido instruídos, exortados, educados, ensinados o caminho que devemos andar. E a nossa vida, irmãos, continua do mesmo jeito, a mesma coisa. A mesma coisa. Quem é o crente, irmãos? O que é o crente? Jesus usa a figura para mostrar ao crente que o crente, lá em Mateus, é o sal da terra e a luz do mundo. Mas será que o sal que nós somos tem sabor? Ou será que ele não perdeu o sabor e é insípido? E por isso, irmãos, nós temos sido pisados pelos homens com a má fama que nós temos carregado, envergonhado em nome de Cristo. Será que, luz como nós somos, será que nós não estamos vivendo, irmãos, debaixo da cama, presos na nossa casa, com as portas fechadas, trancadas, vivendo como morcegos? Nós não somos o Batman, né, pastor? Não somos o Batman, irmãos. Nós somos chamados para brilhar. Então, irmãos, temos que pensar o seguinte, irmãos. Será que eu sei de fato quem é Jesus? O que é a vida que eu estou vivendo hoje, irmão? Será que essa é a vida que Cristo quer que eu viva? Cristo me chamou para viver da forma como eu estou vivendo? E as perguntas, irmãos, que nós precisamos fazer. Então Jesus está lá, irmãos, e está dizendo àquela mulher: eu estou aqui exatamente porque você não sabe quem eu sou. Porque se você soubesse quem sou eu, a sua vida não estaria do jeito que está. Você não estaria vivendo na má fama como está. A sua vida não estaria derrotada como está. É isso, irmãos. As suas decisões não seriam as que você fez. Não seriam. Jesus está dizendo, irmãos, mostrando para aquela mulher que a maior necessidade daquela mulher, da vida dela, que a felicidade daquela mulher não está no casamento. Não está em mais um casamento. Está em Jesus. Está em Cristo.
A verdadeira necessidade dela, do homem, está em Deus. É em Cristo. Então Jesus, irmãos, está levando aquela mulher, irmãos, a sentir isso. A sentir, irmãos, a ter sede. Sede de Deus. Sede de Jesus. A sentir, irmãos, e a buscar isso para a vida dela. Alguma dúvida, alguma pergunta? É aqui? Estão entendendo? Está todo mundo calado. Ou entende, ou então não tem coragem de falar. Bora lá, irmãos. Bora participar. Certo? Versículo 11 e 12. Veja o que diz, irmãos. Respondeu-lhe ela. Pastor, tem até que horas? 11h30? Respondeu-lhe ela. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Veja, notem que a mulher, irmãos, não entendeu a linguagem de Jesus. Ela não está entendendo o que Jesus está dizendo. Jesus está falando da água espiritual, ou seja, do novo nascimento, e essa mulher está pensando que é água ali, do bebedouro, que sacia a sede do nosso corpo. E ela está dizendo, não, tu não tem com que tirar, o poço é fundo. Onde é que tu tem? Cadê a água? Que eu não estou vendo aí. Água da vida. Cadê? Veja, irmãos. Por isso, irmãos, que a Escritura, irmãos, é esplêndida. E no capítulo anterior com Nicodemos, irmãos, acontece a mesma coisa. Quando Jesus fala a Nicodemos, irmãos, que precisa nascer de novo, que o homem precisa nascer de novo para adentrar no reino de Deus, Nicodemos diz o quê? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Não entende, irmãos, coisa alguma. Não entende. Quando a mulher, irmãos, ouviu falar da água viva, ela pensou, que boa notícia. Eu não vou precisar mais pegar o meu cântaro todo dia e vir buscar água nesse poço tão fundo. Porque se ele me der a água, pronto. Minha necessidade será atendida. Só que a necessidade dela é espiritual, irmãos, não é material. Essa mulher está pensando, irmãos, nas coisas desse mundo, nas coisas que não satisfazem a alma. O coração dessa mulher, irmãos, está voltado para trazendo para os nossos dias, irmãos, para o dinheiro, para a fama, para o prestígio, para o status social, para o sucesso. Está voltado, irmãos, para essas coisas. Para as medalhas, né, Valdir, que nem aquele homem. Está voltada para essas coisas, irmãos. Mas nada dessas coisas preenche, irmãos, o vazio do coração. O vazio, irmãos, do coração do homem só é preenchido por Jesus, por Cristo. Somente, nada mais. Mas os homens, irmãos, estão buscando essas coisas. Os homens se esforçam por essas coisas. Nós, irmãos, nos esforçamos por essas coisas. Nós vamos trabalhar, irmãos, nós não perdemos um dia de trabalho. Nós acordamos cedo, irmãos, e vamos trabalhar. Chegamos na hora. Corremos, irmãos, para cima e para baixo. Pastor, semana passada disse até um exemplo. Lá da igreja de Areias. Os irmãos da Paraíba. Tinha uns irmãos, um grupo de pessoas lá que vinham para a igreja. Todo domingo. Não faltava um. E os caras com ideias loucas. E não faltava um domingo. Irmãos, nós temos essa cidade pequena que vamos para todo canto aqui, ó, de pé. O mais longe, mais distante, eu ia dizer Felipe, mas é Luana, na Agrovila 6. Tem Felipe, que é 9 quilômetros. Mas daqui da cidade, irmãos, nós andamos de pé.
Meus irmãos, se a gente faltar o dia de trabalho, quando chegar no final do mês, vai ter desconto no nosso pagamento? Vai, né? É assim? Quem tem trabalho fixo, né? É assim, né, Anderson? Vai ter. Aí será, irmãos, que nós pensamos que a conta, que Deus não faz conta também não, né? Nós parece que pensamos que Deus não faz conta. E que Deus não cobra a nossa negligência. Não é por nada, irmãos, que vivemos que as nossas vidas estão como estão. Porque é falta de comida, é falta de bebida, é falta da palavra. Comida e bebida, eu estou dizendo, é falta da palavra, irmãos. É falta de igreja que nós temos. Temos a liberdade, irmãos, para adorar o Senhor. Temos, irmãos, total liberdade. Aí será que Deus não presta contas, ou melhor dizendo, será que nós não prestamos contas, irmãos, com Deus, quando chega no final do mês? Será que Deus não desconta lá, irmãos? Não está o desconto lá no nosso contra-cheque? Meus irmãos, a sede do homem está nas coisas desse mundo. O homem tem buscado, irmãos, muitas coisas. O homem tem sede, irmãos, de muitas coisas, mas não tem sede de Deus. Não tem sede de Deus. Por isso, meus irmãos, quando fecharmos os nossos olhos, o que vai importar é se estamos em Cristo ou se não estamos, se Cristo está em nós ou se Ele não está. Não importa. Não importa se você é rico, se você tem saúde, se você é branco ou preto, a sua condição financeira, o trabalho que você ocupa, nada disso vai importar. Tenha por certo. Esses jovens aqui, tipo meus filhos mesmo, que buscam e a gente influenciam para se formarem, para ter uma boa carreira. Que bom, maravilha. Busquem isso para suas vidas. Mas se vocês não buscarem Deus em primeiro lugar nas suas vidas, de nada chegar a um curso de medicina, ou de advocacia, de direito, ou de que quer que seja, de militar, de que quer que seja, de nada isso vai adiantar para a vida de vocês. De nada, irmãos, isso vai adiantar para a vida dos nossos filhos. Nada, coisa alguma. De nada, irmãos, essas coisas vão adiantar para nossas vidas, correr para cima e para baixo. Se quando chegarmos lá, como diz a Escritura, está ordenado ao homem morrer uma única vez, depois disso vindo o juízo. Na hora que fechar o olho aqui e abrir na presença de Deus, se Cristo será visto em nós ou não. Meus irmãos, e façam uma observação. E a igreja? Deus deu à igreja, irmãos, esse poder de mostrar ao mundo Jesus. Está sobre a igreja mostrar a esse mundo perdido Jesus. Porque a igreja é portadora das boas novas. É a igreja, é você, eu e você, todos nós. Porque o mundo não conhece. Por isso que Jesus se encontrou com a mulher, porque ela não o conhecia. Versículo 13 diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Veja, irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: olha, a água do poço de Jacó é uma água passageira. Ela pode secar a qualquer momento. O poço, a fonte pode ficar seca a qualquer hora. Essa água aí pode acabar. Ela não é permanente.
Por quê? Porque a água do poço de Jacó, ela fica fora da alma. Ela não está na alma, ela fica fora e não é capaz de satisfazer a necessidade da alma. Ela é limitada. Ela pode saciar, irmãos, a nossa sede por um instante, por um momento. É passageira. Ela pode diminuir, pode desaparecer, mas a água que Jesus oferece, irmãos, é uma água que jorra para a vida toda. Para a vida toda. É uma água, irmãos, que preenche. Jesus disse assim, irmãos, lá em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Jesus disse lá no capítulo 6, na outra página, ele diz, declarou-lhe por Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Jesus, irmãos, ele preenche a necessidade da nossa alma, do nosso eu. Mas nós muitas vezes, irmãos, queremos saciar somente os desejos da nossa carne. Queremos só apenas que o nosso corpo seja atendido. E por isso, irmãos, muitas vezes rejeitamos as coisas de Deus. Não damos ouvidos, irmãos, aos conselhos, às orientações, não seguimos. Ontem nós tivemos um estudo, irmãos, aqui dos homens. O pastor pregou lá em 2 Reis, capítulo 2, né? Foi o texto. 1 Reis, capítulo 2, que é quando Davi... Sabe qual foi o conselho de Davi a Salomão, ao seu filho? Para ele ser homem. Para ele ser homem, seja homem. Seja homem, meu filho. Sabe o que é ser homem, irmãos? Quando a gente vai olhar, irmãos, é obedecer ao Senhor, seguir a orientação de Deus, é fazer aquilo que agrada a Deus. Meus irmãos, nós não somos alguma coisa porque nós temos um status social. Nós não somos alguma coisa, irmãos, porque nós temos posses. Você só é o que é, irmãos, por causa de Cristo. Porque a Escritura diz, nada o homem tem se do céu não lhe for dado. Porque assim, irmãos, como o que nós temos hoje, nós lutamos tanto para conseguir, elas também podem ir embora com um piscar de olhos. Um piscar de olhos. E outra coisa, quando nós fecharmos os olhos, o que nós iremos levar? Coisa nenhuma. Coisa alguma. Então, irmãos, veja. Jesus agora, irmão, começou um diálogo com essa mulher, mostrou a necessidade dela da água da vida, do novo nascimento, da salvação, de conhecer a Jesus. E agora Jesus, então, vai mostrar a essa mulher a realidade dela. Como ela está vivendo. E o versículo 16 diz o seguinte. Disse-lhe Jesus, vai. Versículo 15, irmãos. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Como? A mulher, Jesus disse, se você conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele lhe daria água viva. E essa mulher agora ela diz, dá-me dessa água. Muito bem. Você pediu a água, Jesus então vai lhe dar água. E como é que Jesus começa, ou melhor dizendo, começa a dar água a essa mulher? Chama teu marido. Chama teu marido e vem cá. Por que Jesus manda ela chamar o marido, irmãos? Para mostrar a ela a condição em que ela está, que ela precisa, irmãos, se arrepender do pecado o qual ela está vivendo, o qual ela está caída nele. Aquela mulher, irmão, já vivera, veja, 5 realidades, irmãos, de casamento. 5. Se um já é muito, 5. Imagine, irmãos. No 6º, que não era nem casamento, era fornicação, veja lá. Aí disse-lhe Jesus, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Por quê?
5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Meus irmãos, 5 realidades de casamento, 5 tentativas de felicidade. Essa mulher já passara e se decepcionou. E agora está no 6º, vivendo com um homem que não é o seu marido, que não casara, ou seja, vivendo como amante. Vivendo na fornicação. 5 realidades. Jesus, irmãos, começou a dar àquela mulher o que ela pediu. O que ela pediu, aquela mulher disse: eu quero dessa água. Então, tá bom, vai lá e chama o teu marido. Jesus, irmãos, está despertando no coração daquela mulher, irmãos, o senso de seu pecado. E provocar nela, irmãos, a necessidade do arrependimento. Meus irmãos, o que é que isso significa para nós? Ou melhor dizendo, para aquela mulher. Que apesar, irmãos, daquela mulher, ela descobre, irmãos, que apesar dela não saber nada a respeito daquele homem, daquele judeu, ele sabe tudo a respeito dela. Tudo. Toda a sua vida está claramente estampada diante dele. Toda ela. Até os segredos, irmãos, mais escondidos estão diante, ou melhor dizendo, ele conhece. Jesus está dizendo, irmãos, para aquela mulher que quando ele der a água da vida para ela, ela terá, irmãos, um estilo de vida diferente. Aquela mulher, irmão, já está na 6ª tentativa de ser feliz. Já passara por 5 casamentos. Isso mostra o seguinte, meus irmãos, que o que aquela mulher precisava não estava nas pessoas. Não estava no casamento. Não estava nos maridos, ou no marido, ou em quem quer que fosse. O que aquela mulher, irmãos, precisava não estava nas pessoas, não está nos prazeres desse mundo, não está, irmãos, nas conquistas, mas em Deus. É o que Jesus vai mostrar para ela. Isso aí, irmãos, nós iremos ver na próxima semana, quando nós iremos seguir. Pode ser, né, pastor? Porque hoje não vai dar, irmãos, porque tem muita coisa ainda. Aí é até bom, irmãos, porque aí os irmãos já vão estudando em casa, vão vendo, e quando for na próxima semana, chegam aqui afiados. Certo? Mas vamos lá, irmãos. Quem é Jesus, irmãos? O que Jesus significa para nós? O que Jesus, irmãos, significa para nós? A minha oração, irmãos, a minha petição é que Deus, irmãos, coloque nos nossos corações, na nossa alma, sede de Deus. Fome por Jesus, irmãos. Fome por Jesus. Sede, irmãos, por Jesus. Necessidade que Ele abre, irmãos, em nosso coração. A necessidade, irmãos, grande necessidade de conhecer Ele cada vez mais. De nos apegarmos a Ele. De amarmos ao Senhor. De amarmos a Ele, irmãos, de fato. Irmãos, vivemos o que vivemos hoje. Muitas vezes, irmãos, porque nós estamos longe de Jesus. E alguns, irmãos, até mesmo pelo fato de que não conhecer ainda a Jesus. Porque no momento em que nós conhecemos a Jesus, a nossa vida irá mudar. As nossas atitudes serão diferentes. As nossas escolhas serão diferentes. As nossas palavras serão diferentes. As nossas buscas, os nossos intentos serão diferentes. Que Deus nos abençoe.